E olha, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 12 milhões de brasileiros sofrem de depressão. Já a ansiedade afeta 18,6 milhões de pessoas. Os números são preocupantes e acendem aí um alerta para os cuidados com a saúde mental, que é o objetivo da campanha Janeiro Branco. E o nosso tema, a partir de agora, vai ser discutido aqui, a gente vai conversar. Você também pode participar dessa entrevista através do nosso WhatsApp, 9411-7777. Eu vou conversar agora com a psicóloga Cleane Santiago, da Oncoclínica, que faz parte dessa equipe multidisciplinar da Oncoclínica, que inclusive vai completar agora, esse ano, na AMA. 20 anos de Oncoclínica. Um abraço especial para o doutor Paulo Melo, para a doutora Cristiane Napoleão e para toda a equipe dessa clínica, que foi inclusive a primeira clínica oncológica do nosso... Somos pioneiros. Pioneiros, né? E é uma família, na verdade, Sim, né, é uma doutora? família. Uma família, é um espaço, é muito mais que uma casa de saúde, é um lugar de muito amor, né? É um lugar que a gente vive diariamente muito amor, muito acolhimento, muito cuidado, né? Isso. Cuidado mútuo com os pacientes, uns com os outros, né? E com os próprios profissionais que trabalham na Oncoclínica. A Oncoclínica também tem essa preocupação, porque muitas vezes as pessoas que trabalham diretamente com pessoas que adoecem, acabam adoecendo às vezes, assim, a gente precisa cuidar dos cuidadores, das pessoas que cuidam, né? E você tem um papel muito importante dentro da Oncoclínica também nesse sentido, Sim. porque a gente precisa realmente estar cuidando da nossa saúde mental, né? Sim. É muito importante, como você viu, os dados são alarmantes, né? Então, assim, a sociedade precisa cada vez mais se conscientizar desse cuidado, é um autocuidado. Nós precisamos cuidar e sentir as nossas emoções, sentir como os nossos pensamentos, identificar os pensamentos, nosso comportamento, o que está influenciando o nosso comportamento, né? Como é que você está vivendo a sua vida neste momento, durante essa pandemia? Como você vivenciou, né? O que você identificou em você que você precisa melhorar? Né? Tornar em você, na sua vida, uma potência, ao invés de ser uma impotência, né? O que você está precisando buscar? É a espiritualidade, né? É se relacionar melhor com as pessoas, socialmente, é se cuidar mais, é ter um tempo maior para você. Esses questionamentos são importantes quando a gente pensa em qualidade de vida, quando a gente pensa em melhorar, em ter saúde mental. Eu preciso pensar sobre isso. É interessante que os estudos mostram que o primeiro passo para você mudar é preciso que você pense com criatividade sobre o que você está vivendo. Pensar, refletir sobre a situação a vida que você está levando, né? Então, sempre no início do ano, né, Carla? O início do ano é propício para isso, é mais uma oportunidade, o Janeiro Branco é mais uma oportunidade para quem quer melhorar. Ano passado eu não fiz isso, esse ano eu vou querer me priorizar, eu vou querer ter um olhar mais para mim, eu vou querer ter tempo para mim, né? Então a gente sempre, nesse início de ano, sempre pensa, né? Um grupo de psicólogos preocupados com essa situação da saúde mental no mundo inteiro começou a trabalhar essa questão como conscientização para que a sociedade pare para pensar sobre a sua saúde mental, sobre como você está vivendo, né, no mundo de hoje, em que nos chama para a gente pensar, né? Com Cuidar certeza. da nossa mente é cuidar da vida, É cuidar né? da vida. E os últimos 2 anos, né, trouxeram novas demandas Sim. sobre a saúde mental para muitas pessoas. Como é que isso vem refletindo dentro do teu consultório, dentro do teu dia a dia, com os teus pacientes? Como é que tem sido isso? A pandemia está afetando cada vez mais as pessoas, mas não é só a pandemia. Mesmo antes da pandemia, Sim. a gente já via os números realmente aumentando a cada dia de pessoas com depressão, de pessoas com ansiedade. Aí veio uma pandemia e aumentou ainda mais algo que já estava grande. Sim, Né? sim. É uma questão que já existia uma necessidade de cuidar, né? Uma vida inteira. A pandemia, ela trouxe, como a gente fala assim, foi gatilhos, né? Um gatilho para coisas que já precisavam do seu olhar, do seu cuidado. Então, assim, a pandemia trouxe à tona mais
transtornos mentais, pessoas que já tinham uma necessidade de cuidar disso, já experimentavam ansiedade, sintomas depressivos, e o isolamento, o distanciamento acelerou e trouxe muito mais à tona esses comportamentos, né? E sintomas depressivos, o que requer uma atenção e um cuidado maior por parte de cada pessoa. Quais são os principais hábitos, hein, doutora Cleane, que nós devemos ter no cuidado com a nossa saúde mental? O que é que você poderia trazer de dica para quem está assistindo essa entrevista desse momento? E quando eu falo assim da gente, eu não falo só de mim, mas eu falo das pessoas que também estão ao meu lado, que muitas vezes elas dão aquele sinalzinho e a gente não está percebendo, que a gente também precisa estar atento a isso, né? Então, uma questão que a pandemia trouxe, que eu considerei muito importante e importante de pensar, é que a pandemia trouxe a gente para dentro de nós mesmos. Um sinal de que a gente precisa olhar para quem está próximo, né? A família ficou mais próxima, mais unida, sim, cuidando mais uns dos outros, tendo mais tempo para pensar e ver alguma questão que estava ali, e né, a gente presente, voltou para dentro de casa, né? Pra dentro a gente viu que a casa da gente é uma fortaleza, né? Para dentro de casa, não só a casa física, mas interior, interior, tudo. Nós precisamos desenvolver mais recursos que às vezes estavam ali quietinhos, né? E cuidar mais uns dos outros, aumentou, fortaleceu vínculos para algumas pessoas, para outros não, foi dificuldade, como a gente viu que aumentou o número de divórcios, uma notícia triste durante a pandemia, mas o que reflete essa dificuldade de relacionamento. Quando a gente olhou para dentro, né, a gente precisou acordar para muitas questões que estavam ali quietinhas ou que a gente desapercebidas, né? A pandemia trouxe muito essa questão. Trouxe. Né? E o que é que pode ser feito para que as pessoas tenham mais acesso à saúde mental? Tem um cartaz que a campanha do Janeiro Branco trouxe como 12 atitudes para que a gente pense sobre saúde mental. Sim. E a primeira delas, Carla, vem falando sobre as políticas públicas, né? Sim. Preciso que a sociedade, o governo, o poder público apresente mais políticas efetivas e que as pessoas, a comunidade tenha acesso. Sim. Campanhas. A campanha serve para isso, para estimular, né? Então, o governo precisa ter um olhar, muitos enlutados, a gente está vivendo aí, muitas pessoas perderam entes queridos nessa pandemia, o que é um fator de risco para o aparecimento e um maior aumento da depressão. Então, as políticas públicas precisam ser voltadas também para que as pessoas possam ter acesso. Com certeza. Né? E a questão do autoconhecimento, o cuidado que você precisa ter, né, com a sua própria vida, hábitos saudáveis, práticas de atividades físicas, né, autoconhecimento, espiritualidade, são hábitos que podem gerar uma cultura de saúde mental o ano inteiro, não só em janeiro, mas que a gente possa pensar em pequenas atitudes, pequenos gestos que você pode fazer com você mesmo para melhorar a sua saúde física, mental, espiritual, ambiental. O cuidado com o ambiente, a coletividade. Nunca se falou tanto do cuidado com o outro, né? É o coletivo social, a gente precisa ter essa atenção, né? O amor com as pessoas, fortalecer os vínculos sociais, sim, vínculos familiares, né? Isso é importante também. Então, cuidar dos relacionamentos, tanto interpessoal como pessoais, na família, em casa, no trabalho. São atitudes que você pode ter que podem ser indicativos de uma saúde mental. E isso é no dia a dia, um dia de cada vez, Com certeza. No dia a dia. E aí você vai vendo resultados à medida que você seguir, né? Tem que prosseguir, tem que ser fiel a você mesmo. Verdade. E muitas vezes tem pessoas que apresentam realmente já algum sinal. E a gente também precisa ficar muito atento às pessoas ao nosso redor que estão mudando, que estão ficando mais isoladas, que você está percebendo que está numa tristeza constante. Vamos olhar também para os nossos filhos, né? Para os nossos pais, os nossos avós, assim. A gente vê muito a questão da terceira idade também,
que é um momento que acaba sendo muito difícil para essas pessoas, porque os filhos cresceram, tiveram seus filhos, aí vem os netos, aí as famílias vão saindo, os idosos vão ficando a sós, né? Então, a gente precisa olhar também mais para os nossos idosos, olhar para a família, olhar para o outro, olhar para o amigo, ali no seu ambiente de trabalho, olhar mais para você e se permitir a pedir ajuda e se cuidar. A gente não pode ficar se sabotando, né? Aquela coisa que a gente fala do auto-sabotar, né? Sabotar. A gente não pode, a gente precisa realmente se cuidar. É muito importante essa questão que você traz sobre a gente se perceber e pedir ajuda, né? Então, assim, quando você sentir que não está bem, se permita ser cuidado, se permita receber cuidado. Tem muitas pessoas que gostam muito de cuidar e vivem cuidando, né? Mas na hora de se cuidar, eu preciso de cuidado, é difícil perceber e aceitar esse cuidado. Então, quantas pessoas chegam para mim e falam, eu cuido de todo mundo, faço tudo pelos outros, tudo e mais um pouco. Aí quando eu tenho que ter um tempo para mim, não se cuida, né? Já não me cuido, né? É verdade. O adoecimento chega. Chega, cara. Né? Sim. Muitas vezes a gente não aguenta. Então a gente tem que ter esse cuidado pra gente, para se olhar mesmo e para se cuidar, tá? Leva um abraço para mim lá, para toda a equipe da Oncoclínica, tá certo? Aproveitar. Eu reforço esse abraço para toda a minha equipe, para toda a minha família Oncoclínica, o meu abraço, o abraço da Carla. Meu especial, porque, gente, eu tenho um carinho muito especial por essa clínica e não é de agora não, são de muitos anos. Na verdade, a gente tem uma história de vida, especialmente aqui o programa Canal Saúde, com a Oncoclínica. Já são muitos anos, né, Marquinhos? Desde que a gente começou o programa Canal Saúde, a doutora Cristiane Napoleão, o doutor Paulo Melo, eles apostaram no programa e a gente vê o crescimento, o carinho, o compromisso. Então, a clínica, a primeira clínica particular no tratamento do câncer no estado do Piauí, mas que atende várias outras especialidades. Além da oncologia, tem hematologia, radioterapia, urologia, psicologia. Então, assim, são muitas as áreas que a Oncoclínica atende. Ela tem os melhores profissionais. Foi implementada também a oncogenética, que com testes genéticos avalia a predisposição hereditária ao câncer. Com um olhar no futuro, fundou aí o Centro de Pesquisa Vencer e Oncoclínica. Temos grandes pesquisadores cientistas, médicos aí da Oncoclínica, e com o pioneirismo de proporcionar novas opções no tratamento do câncer através de estudos clínicos. São quase 20 anos de história com uma estrutura física moderna, acolhedora e com equipamentos de última geração. Para marcar consultas, você fala com a nossa assistente virtual, Isa, através do WhatsApp que está aí na tela, 3194-5000. Desde 2002, a inovação está presente em nossas vidas. E se viver é um processo de transformação, para nós, inovar é mais que mudar, é melhorar. Essa é a nossa missão. Oncoclínica Piauí, Centro Médico Especializado. Ai, que maravilha, né? Mandar um abraço também especial para o grupo de apoio Viver Mais. Isso. Já soube que está todo mundo aí ligado aqui do nosso programa Canal Saúde. Aquele beijo muito especial. Obrigada, viu? Obrigada, que agradeço. É sempre um prazer estar aqui. Sempre um prazer estar com você, tá certo?